Mais uma vez eu quero agradecer as presenças. Vou fazer algumas perguntas que considero importantes, porque algumas que tinha planejado, de uma forma ou de outra, a senhora e o Cláudio já a responderam. Qual o modo mais eficaz de combater uma doença viral? Senador, com vacinas. Doenças virais são tradicionalmente, historicamente, combatidas com vacinas. Remédios antivirais são difíceis de obter, não são fáceis como antibióticos para infecções bacterianas, que a gente tem uma gama enorme para escolher. Antivirais, eles são difíceis de obter justamente porque o vírus é um parasita intracelular, ele se aproveita do nosso mecanismo celular para se reproduzir. Então, a gente tem alguns antivirais muito específicos no mercado, geralmente eles servem para uma doença. Então, temos um antiviral que só serve para gripe, para influenza. Temos um antiviral que só serve para herpes. Temos o coquetel HIV, que foi um grande avanço. Mas, em geral, doenças causadas por vírus não tem remédio. Ninguém aqui nunca tomou remédio para sarampo, para dengue, para febre amarela, para catapora. Se alguém pegar essas doenças, não tem remédio, vai ser mandado para casa para fazer repouso e com um remédio para analgésico ou antitérmico. Para nenhuma doença causada por vírus. Para essas doenças que eu falei, para gripe tem remédio, para herpes tem remédio, para AIDS tem remédio, mas também, senador, são remédios que ajudam. O Tamiflu para gripe, por exemplo, para influenza, ele não é um remédio que cura, ele é um remédio que ajuda. Antivirais são difíceis de obter. Fica aí a dica, inclusive, de investimento em ciência para a obtenção de antivirais genéricos. Como seria bom se a gente tivesse antivirais do mesmo jeito que a gente tem antibióticos. Qual é a diferença? Por que algumas são tratadas com medicamentos e outros não? É só para que a gente se esclareça um pouco sobre determinados aspectos. Alguns medicamentos deram certo para inibir alguns mecanismos celulares e inibir replicação do vírus na célula, inibir alguma proteína que o vírus precisa, mas são muito pontuais, são difíceis de obter. E por isso que a gente tem tão poucos. Agora, como que a gente historicamente controlou doenças virais? Com vacina. Aí a gente teve muito sucesso. A gente tem vacina para um monte de doenças causadas por vírus. A gente tem vacina para sarampo, para rubéola, para cachumba, para febre amarela, varíola, foi a única doença erradicada até hoje, uma doença causada por vírus, e que, aproveitando o gancho do meu colega, do Cláudio, a gente nunca erradicou ou controlou uma doença no mundo com imunidade de rebanho. A gente controlou com vacinas. A gente teve a varíola durante milhares de anos na humanidade. Sumiu? Não, não sumiu. Só sumiu com um processo de vacinação organizado pela Organização Mundial de Saúde, que durou 10 anos. E daí a gente conseguiu erradicar a única doença viral até hoje. A gente conseguiu controlar muito bem a polio, que também não tem remédio, tem vacina, e a gente conseguiu controlar com vacina, mas ainda não conseguimos erradicar. E o motivo pelo qual a gente ainda não conseguiu erradicar a polio é justamente a atuação de alguns grupos contrários, por diversos motivos, mas que acabam prejudicando a adesão à campanha de vacinação, principalmente em alguns países específicos. Mas, tradicionalmente, senador, doenças virais se controlam com vacinas. Vale a pena investir no desenvolvimento de remédios? Claro que vale, mas é um desenvolvimento de longo prazo que requer investimento em ciência e um investimento contínuo, um investimento que não pode ser feito em soluços. Ah, tem uma crise, põe dinheiro para a ciência, acabou a crise, tira o dinheiro. Não, ciência precisa de investimento constante para treinar pessoas, para dar continuidade nos projetos de pesquisa. E se a gente não tiver esse investimento, senador, na próxima pandemia, nós estaremos tão vulneráveis como estamos nessa. Presidente Randolph, por favor, doutor Ponto. Eu gostaria de dizer o seguinte, exatamente sobre isso, é que eu vou fazer a pergunta para os dois, e fiquem inteiramente à vontade se um quer responder, se quer complementar a resposta do outro, tá? Ou se deseja também responder. Nós estamos aqui com o tempo todo disponível para ouvi-los. Por favor. Quer completar? Está mudo aqui. Agora, Fábio.
Não, muito brevemente, porque acho que a Natália já respondeu de forma muito completa, mas olhando para os medicamentos antivirais, nós não temos nenhum medicamento antiviral que funciona, que tenha sido encontrado por acaso. Todos eles foram feitos a partir de estudos muito cuidadosos, estudos dos detalhes moleculares, microbiológicos, que permitem conhecer o mecanismo de replicação de cada vírus, como ele se relaciona com as células humanas, para então desenhar, isso é uma engenharia, moléculas capazes de intervir em cada um daqueles processos e muitas vezes com respostas parciais. Então, nós não temos no nosso arsenal de medicamentos contra vírus nenhum que tenha sido encontrado por acaso, que já servia para outra coisa e foi reaproveitado para combater vírus. Só isso.